Se semana passada eu falei que aquele era um dos melhores pilotos que eu vi na TV nos últimos anos, esse é sem dúvida um dos episódios mais malucos. Só antes de entrar no episódio dessa semana, eu queria voltar numa questão do episódio passado, que eu falei sobre o Lovecraft, a série ser uma espécie de homenagem, trazer muito dos universos que ele escrevia e tal. E aí teve gente nos comentários que falou sobre o lado racista do Lovecraft, e eu fui atrás e eu vi que realmente em muitos dos livros dele tem algumas passagens que são realmente bastante racistas. Eu não acho que a série deixa de homenagear ele por causa disso, mas eu gosto muito como ela insere dentro de um universo Lovecraftiano algo que é super atual e algo que contesta muitas das frases que tinha em alguns dos livros dele, algumas passagens dos livros dele. Então, por isso eu acho que essa questão social ela se torna ainda mais relevante dentro desse contexto de uma série que tem muito forte a presença do Lovecraft. E entrando no episódio de hoje, eu só posso dizer que eu gostei demais do que eu vi aqui. É um episódio bem maluco, como eu disse na abertura. Chegou um momento do episódio que eu não fazia ideia do que falar aqui no vídeo, mas depois algumas peças começam a se encaixar cada vez mais e a gente começa a entender todo esse universo, tudo que tá acontecendo nessa trama. E também queria ressaltar como essa série, diferente de muitas outras séries, eu diria até da maioria, ela não perde tempo, então ela vai direto para os maiores conflitos, pelo menos os conflitos iniciais aqui. Parece que algo vai se estender por toda a série e de repente esse conflito é resolvido e provavelmente no próximo episódio a gente vai para um novo conflito. Então parecia que o grande mistério da série ia ser encontrar o pai, e eles já encontraram o pai aqui. Nesse episódio parece que o maior conflito vai ser eles conseguirem sair daquele local, daquela mansão, e eles já conseguem nesse episódio também. Então eu acho muito interessante isso, como essa série ela não perde tempo em momento nenhum, mas não é por isso que ela deixa de desenvolver os seus personagens. Então uma coisa que funcionou muito bem no primeiro episódio, e esse segundo episódio funciona ainda melhor por causa do primeiro episódio, é que muito rapidamente a gente consegue gostar muito daqueles personagens e o contexto onde eles estão inseridos. A gente tá do lado daqueles personagens a todo instante, a química entre eles é muito boa desde a primeira cena deles juntos. E isso é muito necessário aqui, porque nessa série a gente tem claramente quais são os nossos heróis, aqueles personagens que a gente tem que torcer. E a gente consegue torcer por eles muito facilmente, e isso é graças a uma bela escrita de personagens que a gente conhece cada vez mais deles. Então aqui nesse segundo episódio a gente já tem estabelecido quem eles são, mas aos poucos a gente começa a descobrir um pouco mais do passado deles, de algumas relações que eles tiveram, ou algumas coisas que ainda não são reveladas completamente, como por exemplo a questão do Tic na guerra, qual é aquele trauma dele. Ao mesmo tempo, a gente conhece um pouco mais sobre a origem do Tic, sobre a relação dele com o pai dele, do tio, o que o tio sabia e não contava pra ninguém. Então, eles desenvolvem, ao mesmo tempo que um mundo muito fantasioso, um universo que mistura essa fantasia com a realidade, eles também continuam desenvolvendo esses personagens. E eu falei no episódio passado que um dos temas da série, ou um dos embates da série, era essa questão de fantasia versus realidade, ficção versus realidade. E aqui a gente tem inúmeras referências, tanto a quadros, a questões religiosas, a livros. Então a gente tem muito presente aqui essa questão da ficção, essa questão da fantasia com a realidade. Então como eles conseguem misturar essas duas coisas e criar um embate muito forte entre o ficcional, entre o fantasioso e o realista, pra mim, é o que a série faz de melhor até aqui. E é difícil dizer até o que ela faz de melhor, porque esses dois episódios eu gostei muito, mesmo a gente não sabendo tanto assim daquele universo. E algo que eu falei no episódio passado é como eles conseguem construir suspense até chegar num clímax que é a grande explosão do episódio. E aqui, desde a primeira cena, a gente vê o tio e a Letty ali mais feliz em uma montagem que vai de um pro outro, aquela montagem paralela em que a gente vê o tio lendo, ela se vestindo, e naquele momento eu só pensava como eles estão tão tranquilos depois do que aconteceu no episódio passado.
e aí depois a gente vai entender, a gente vai ver que o Tic é o único que lembra de tudo isso, algo que eles já conseguem mostrar visualmente desde a primeira sequência inicial. E aqui a montagem é muito boa, como eles conseguem trabalhar montagens paralelas de uma forma espetacular, até o momento onde cada um tá no seu quarto tendo que lutar contra os próprios delírios, eu vou chamar assim, e como essa montagem paralela vai transitar de um para o outro também. Então o Tic a gente já vê aquilo mais agitado desde o início, a gente vê o Tio um momento mais calmo, e a Letty aqui aquele momento que quando a gente começa a entender, a gente vê que é mais perigoso do que ela pensa, e como eles intercalam tudo isso, como o ritmo funciona muito bem por causa dessa montagem paralela nessa cena, por exemplo. E não só isso, também como a direção ela consegue contar muito pra gente apenas com enquadramentos, ou apenas com movimentos de câmera, com o posicionamento de um personagem em cena, com toda essa questão da mise-en-scène que a gente tá vendo. Então a gente vê desde o início a Letty e o Tio quase sempre enquadrados juntos, enquanto o Tic tá enquadrado separado, porque ele lembra das coisas e os outros dois não. A partir do momento que todos começam a lembrar daquilo, o primeiro quadro são todos eles juntos, e isso já diz muita coisa. O mesmo naquela cena do jantar, que pra mim é muito bem desenhada, desde os movimentos de câmera até o posicionamento dos personagens em cena. Então, como a gente vê a superioridade de um personagem pela simples movimentação dele, a movimentação do Tio, a movimentação do Tic, o levantar, o se posicionar acima dos outros. Então, Lovecraft é mais do que apenas a história, é um trabalho muito bom na questão visual, na questão de direção. Tem sim um problema aqui de CGI, eu acho que isso é até normal, porque a gente está falando de televisão, os orçamentos são muito menores do que o cinema, mas ainda assim, para mim, até esse CGI que parece mais carregado funciona dentro dessa proposta do que eu já falei de fantasia versus realidade. Então a gente vê até um contraste visualmente quando a gente tem o lado mais fantástico e o lado mais real. Parecem quase que dois mundos coexistindo em um mesmo episódio. E é interessante até como eles conseguem encontrar uma originalidade até mesmo em situações que são bem recorrentes. Então aqui a gente tem nesse episódio nada mais do que aquela questão da seita, de uma seita que busca a imortalidade, que se acha superior à humanidade. A gente já viu isso em diversos filmes, mas como é construído aqui é diferente, consegue encontrar o seu espaço, consegue ser original e também conversa muito com essa questão que está muito presente na série de pessoas se acharem superiores a outras pessoas. Então, até quando a gente vê as alucinações dos três personagens e depois quando a câmera sai dali e abre e a gente vê toda aquela sociedade olhando para eles, enxergando eles como se fossem animais em um zoológico, aquela cena é muito forte, é muito potente. Então isso é muito também da direção, como com um simples enquadramento, com um simples movimento de câmera, você consegue dizer muita coisa, é o que eu já venho falando aqui. Então essa série tá me impressionando demais até o momento. Eu não vou ficar aqui falando de referências, porque senão eu vou passar vergonha, são muitas e muitas referências. Tem vários momentos até que eu falo, tá, isso é uma referência, mas eu não conheço tão bem disso daí. Então eu peço até que vocês comentem aí embaixo as referências que vocês estão pegando, e eu gosto muito como eles trabalham as referências aqui, referências que dizem muito dentro da trama, não são apenas referências largadas, jogadas, e eu gosto como eles não menosprezam a inteligência do público. Então tem, por exemplo, aqui a referência do Conde de Monte Cristo. Então a gente vê eles procurando o pai, não encontram o pai, quando eles abrem, tiram a parede e tal, e falam o Conde de Monte Cristo, e eles não precisam dizer que o Conde de Monte Cristo fugiu também da prisão. Não, a gente entende aquilo já no contexto da cena e a gente já faz essa ligação com a história, com o livro, que mais uma vez conversando a ficção com a realidade ali dentro da série. Então, pra mim, até agora, o que eu gosto muito é que o Lovecraft constrói uma unidade muito sólida e parece que tudo que está em tela é muito justificado, tudo tem uma função. A gente entende o porquê daquelas escolhas, por mais malucas que elas possam parecer. Fico muito empolgado, acho que é uma das coisas que mais está me empolgando aqui em 2020, essa série. Semana que vem, com certeza, tem mais um vídeo sobre o terceiro episódio. Então por hoje é isso, eu espero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam, as referências que vocês estão pegando. Então curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, podcast, Instagram, nosso Twitter. Por hoje é isso e corta!